Feche seus olhos, agradeça ao Senhor por mais um dia. Agradeça a Ele pelo dom da vida, por podemos estar na sua presença, sem impedimentos, sem preocupações, porque nós sabemos que podemos deixar tudo no altar do Senhor. Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza. É um privilégio estarmos aqui nessa manhã. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque nós estamos aqui na tua casa. Nós podemos te adorar, ó Deus, ter liberdade de estar contigo, estar perto de ti. Isso é o que faz a diferença na nossa vida. É o que nos fortalece, é o que nos vivifica. E nós somos gratos ao Senhor, Pai, por mais uma manhã em que as suas misericórdias se renovam. Que cada irmão aqui possa sentir a tua presença, Pai, possa estar realmente se aproximando cada vez mais do Senhor. Que o Senhor possa estar se revelando a nós, ó Pai. O desejo do nosso coração é estar cada dia mais perto do Senhor. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos falando sobre dons, amém? Nós estamos estudando sobre os dons de serviço. Nós já falamos do dom de ministérios, falamos sobre o dom de ensino, do dom da exortação, dom da misericórdia, e hoje a gente vai falar sobre o dom de contribuição. Alguém tem ou conhece alguém que tem esse dom de contribuição? Tá difícil, tá em falta. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre esse dom. Bom, vamos lá então. Hoje a gente vai falar sobre dom de contribuição. Só pra gente dar aquela introdução sobre dons no geral, né? Todo cristão sincero quer servir ao Senhor. Por que a gente está falando sobre dons? Por que esse assunto, né? Como a gente tem dito aí todos os domingos. Porque se você pertence ao corpo de Cristo, você quer ter uma função, você quer ser útil. Então, quando a gente é grato a Deus, a gente quer fazer algo. Né? Quando você é grato a alguém, geralmente você está perto, você está ajudando, você está presenteando. Então, você está ali à disposição da pessoa, porque pela sua gratidão. E todo cristão, depois que ele recebe a salvação e o Espírito Santo de Deus, ele tem esse desejo. Ele quer servir. O problema é, como servir? Aí muita gente tem dúvida. O que eu posso fazer, então? Como que eu posso mostrar a minha gratidão a Deus servindo? Como? Servindo como? E é aí que a gente quer chegar, exatamente nesse ponto. Para você se identificar dentro do corpo de Cristo e saber como servir ao Senhor e agradá-lo, né? Que eu sei que é o desejo do nosso coração. Então, todo cristão sincero, ele tem esse desejo de servir. E nós estamos trazendo essa orientação de como a gente pode estar servindo dentro do corpo de Cristo. Os nossos dons são um meio pelo qual podemos ser útil ao reino de Deus. Amém? Aí, muita gente fala assim, poxa, mas às vezes eu faço, mas eu não estou vendo o resultado. Esse é um problemão do ser humano. Porque a gente quer fazer hoje e ver o resultado amanhã. Não, nem amanhã, né? A gente quer fazer hoje de manhã e ver o resultado hoje à noite. E a gente é muito imediatista. Se a gente não vê resultado, a gente fala, o que eu fiz de errado? O que está acontecendo que não está funcionando? Eu já preguei para a pessoa 2 vezes, a pessoa não se converteu ainda. Então, esse imediatismo é um problema que nós temos hoje na nossa geração. Principalmente na geração dos nossos filhos, que é terrível. Eles não conseguem esperar o Netflix entrar no desenho. É uma coisa muito rápida. Eles têm essa necessidade, né, de agilidade. Só que às vezes, irmãos, a gente vai começar a servir, a gente vai começar a entender os planos de Deus para nós, mas às vezes a gente não vai ver resultado naquele momento. Isso não é para nos desanimar. Por quê? Porque o Senhor vê e Ele abençoa. Não é assim que a Bíblia diz? Ela fala, um fala, o outro colhe, o outro rega, não é assim? E é isso que a gente tem que perceber. Nós estamos fazendo. É o Senhor que vai trazer a colheita. E às vezes é no tempo diferente do nosso. Muitas vezes é no tempo diferente do nosso. Então, eu vou até contar uma experiência aqui, porque às vezes a pessoa é assim, ela está servindo nos seus dons, e às vezes ela olha e fala, nossa, mas parece que não está fazendo diferença. E tudo faz diferença. Tudo que você faz, né, reflete no céu e reflete no inferno. Essa frase veio de um livro, eu nunca mais esqueci, um livro da Rebecca Brown. Ela fala, tudo que você faz reflete no céu, reflete no inferno. Então é isso que a gente tem que pensar, que as nossas atitudes fazem diferença. Principalmente no corpo de Cristo. Uma vez eu
eu ia no salão de cabeleireiro lá em Poços de Caldas, onde eu morava, todo sábado. Todo sábado eu estava no mesmo salão com o mesmo cabeleireiro. E assim, vira e mexe, surge uma oportunidade de falar da Bíblia, de falar da igreja, a gente acaba falando, né? Falava uma coisinha aqui, um sábado falava uma coisinha aqui, outro sábado uma coisinha ali. Então, pegava as oportunidades, eu não era uma pregadora, não. Ainda mais que na época eu acho que eu tinha 18, 17 anos. A gente fica um pouco mais resistente. Mas eu falava. Falava pouco, mas falava. E o que aconteceu, gente? Uma moça que era a cliente próxima a mim, próximo ao meu horário, ela sentava no meu lugar, eu saía embora, ela sentava no meu lugar, e eles falavam de mim. Aí o cabeleireiro falava assim pra ela, ai, pensa bem, essa menina acha que vai me converter, fica falando, e eu nem falava muito, fica falando essas coisas, tal, não sei o que, e eles ficavam rindo, né, conversando sobre isso e rindo. Por que eu sei disso? Porque essa mulher se converteu, foi para minha igreja, e ela um dia me chamou e falou assim, Juliana, eu preciso te contar uma coisa. Você lembra o cabeleireiro que você ia assim, assim, assim? E eu falei, lembro. Ela falou assim, então você lembra que você falava de Deus? Eu falei, eu falava, né? Às vezes estava falando alguma coisa. Ela falava assim, pois é, depois que você ia embora, ele falava de você para mim, porque eu era cliente próxima de você, você não vai lembrar, mas eu era. Todo dia, todo sábado eu via você. E ele ficava falando, ela acha que vai me converter, fica falando, tal, não para de falar disso, tal. E o que aconteceu? Eu me converti e ele se converteu. E ele está na igreja, acho que quadrangular, se eu não me engano. E eu queria te contar isso, né? Que ele hoje está dentro da igreja, está convertido. E eu, gente, que coisa maravilhosa, né? Então, quer dizer, às vezes uma sementinha que a gente planta ali, aquilo faz uma diferença. Não vou dizer que ele se converteu pela minha palavra, só que foi algo que a gente planta. Né? Uma sementinha que a gente planta, aquilo faz diferença para a vida da pessoa. E isso me encheu de alegria. Então, às vezes, a gente não vê um resultado naquele momento, mas tem a fé e a certeza de que Deus está usando a sua vida, mesmo que naquele momento você não possa ver o resultado. Então, pela fé, a gente crê que a gente está plantando e que isso vai ser colhido. Amém? Então, os dons servem para isso, para a gente plantar, para a gente servir, para a gente fazer, e o resultado vem de Deus. E ele vai vir. Né? Nada é em vão. A Bíblia fala que nada que você faz para Deus é em vão. Qualquer que seja o dom que o crente tiver, deve consagrá-lo a Deus e usar para o bem de toda a igreja. Amém? E hoje a gente vai falar então de dom de contribuição ou generosidade. Alguns conhecem como dom de generosidade. O crente que tem o dom de contribuição, o que acontece? Em primeiro lugar, ele pensa o seguinte, tudo que eu tenho pertence a Deus. Então, ele não sente como algo dele, ele não sente algo que ele vai dar. E quando a gente fala dom de contribuição, gente, não é contribuição do seu tempo, sabe? A gente está falando de dinheiro mesmo. É um dom específico para valor monetário, certo? Até porque quando a gente vai doar o tempo, a gente entra mais em outros dons, como dom de misericórdia e outros, certo? Então, aqui é contribuição monetária mesmo. E a pessoa que tem esse dom, ele vê os bens que ele tem como algo do Senhor. Ele não vê como algo dele. Então ele fala assim, poxa, eu não estou pegando algo meu e simplesmente dando para alguém. Eu estou, na verdade, pegando uma parte para mim. Ele tem uma visão diferente sobre o dinheiro. E ele tem alegria nisso, né? A grande diferença é essa alegria que ele tem em dar. Generosidade, se a gente tivesse que definir generosidade, né? O hábito de dar livremente, sem esperar nada em troca. Então, às vezes você fala assim, poxa, investi na vida desse irmão e olha o que esse irmão fez para mim. Porque a gente, sem querer, a gente está esperando alguma coisa, né? Fala, poxa, eu dei algo, eu estou esperando algo em troca. Que foi o resultado que a gente falou agora há pouco. Quem tem esse dom, ele não espera isso. Ele dá com liberalidade. Ele não espera um retorno, ele não espera algo em troca. Ele não vai te cobrar. Poxa, você lembra quando eu te ajudei? E vira e mexe, a gente faz isso mesmo, né? Lembra que eu te ajudei e tal, e você, né, hoje está fazendo isso. Então, ele não tem essa cobrança. Ele, na verdade, ele dá porque ele tem alegria em dar. E ele não vai esperar nada em troca. É um dom, fala sério, né? Tem que ter dom mesmo para fazer algo tão liberal, vamos dizer assim, né? Para não esperar nada em troca. Atitude, ele vai refletir alegria em disponibilizar tudo o que ele tem como um canal de recurso material para a promoção do testemunho de amor e cuidado com a necessidade das pessoas. Ele empresta o carro, ele empresta a casa, ele empresta a bicicleta, ele empresta a moto. E ele não fica com aquele peso, né? Ele compartilha.
Então ele tem essa alegria em disponibilizar os bens dele para compartilhar com as pessoas. Falando assim, você começa a pensar em algumas pessoas, né? Que tem essa... Às vezes tem uma pessoa que eu conheço que ela fala assim, você fala assim para ela, nossa, que brinco lindo. Ele tira e fala, tô de presente para você. Então é realmente algo que é sobrenatural, né? Que vai realmente trazer uma alegria em compartilhar com aquela pessoa. Só para ficar bem claro, quando eu trago os dons, gente, eu tento diferenciar um dom do outro, porque às vezes se confundem. Lembra que a gente diferenciou exortação, misericórdia e ensino? Para não confundir? Então, na verdade, a gente vai fazer uma distinção, por quê? Quando você dá, por exemplo, você vê uma pessoa que está passando necessidade, você dá dinheiro para ela, não quer dizer, e você fica alegre. Não quer dizer que aquela única vez é um dom de contribuição. Ele pode estar ligado ao dom de misericórdia, que foi o caso do bom samaritano. A gente falou que ele tinha o dom de misericórdia, por quê? Porque ele teve atitude com relação àquela pessoa. E ele pagou do bolso dele um hotel para ajudar aquela pessoa. Então não quer dizer que ele tenha dom de contribuição, mas essa contribuição faz parte do dom de misericórdia. O dom de contribuir, ela vai, na verdade, investir naquela pessoa. Ela vai ajudar a pessoa a superar a sua necessidade para sair do problema, para não ser dependente. E ela quer fazer diferença através dessa contribuição. Então é focada na contribuição em si, de fato. Ok? No caso do bom samaritano, foi um complemento do ato de misericórdia dele. No caso do dom de contribuição, ele é mais focado exatamente na contribuição em si. Tá certo? Essa é a diferença dos dois. Então, todo cristão ele tem essa visão de compartilhar, de ajudar. Mas quem tem o dom de contribuição, isso é mais forte nele. Se a gente tivesse que definir, então, só para a gente definir, o dom de contribuição. Motivação de entregar recursos pessoais a outros, a fim de ajudá-los a superar suas necessidades ou realizar seus ministérios. Olha que interessante, não é você dar dinheiro, é você dar o que é seu. Não é interessante? Porque não é você dar o que você tem, mas você não quer. É dar o que é seu. Essa que é a grande diferença do dom de contribuição. Ele não tem aquilo como seu, então ele compartilha. É interessante porque essa visão é uma visão muito diferente. Uma vez eu ouvi uma professora, ela fez um trabalho numa comunidade lá no Rio de Janeiro. E ela falou assim, a gente fez um trabalho dentro da comunidade, eu não lembro qual comunidade que foi. E ela morou 1 ano na comunidade para estudar o comportamento dessas pessoas com relação a consumo. Eu achei muito interessante. Então ela ficava monitorando o comportamento de consumo dentro da comunidade. E uma das coisas que ela falou é o seguinte... Tinha uma mulher que morava num barraco e ela fazia pipoca para as crianças todas as tardes. Todas as tardes tinha pipoca. Só que ela não tinha pipoqueira. Ela pegava a pipoqueira emprestada de outra vizinha, que morava em outro barraco. Todas as tardes ela ia lá, pegava a pipoqueira emprestada e fazia pipoca. E aí essa professora chegou para ela e falou assim, aqui, se você usa pipoqueira todos os dias, se faz falta para você, por que você não compra uma? Ela falou assim, mas para que eu vou comprar se minha vizinha tem? Isso, eu achei muito interessante, porque eles têm essa visão de compartilhar. Se a pessoa que mora comigo dentro da comunidade tem, eu também tenho acesso, também é meu, vamos dizer assim. Então não fazia sentido ela comprar sendo que ela já tinha uma pessoa próxima que estava compartilhando com ela. Eu achei isso muito interessante, gente, porque esse deveria ser o nosso pensamento. Esse era o pensamento na igreja primitiva, não era? Eles compartilhavam tudo que tinham. E era tudo em comum. E é o que eles fazem na comunidade. Eu achei muito bonito. Porque são pessoas que entendem. Apesar de ter pouco, elas entendem o sentido de compartilhar. Eu achei muito legal essa história. É o dom exercido pelos que têm a capacidade e a disposição de sustentar financeiramente a obra e a habilidade espiritual de discernir pessoas, grupos ou instituições que estão passando por necessidades financeiras. Deus dá uma visão diferente. A pessoa tem uma sensibilidade para saber aonde que está precisando desse apoio. Então, além de Deus dar recursos, Ele dá visão para essa pessoa. Até porque é um dom espiritual, então tudo vem de Deus, né? A palavra grega, isso é muito legal. Eu não vou ler essa palavra não, mas essa palavra aí. É metadidome, né? Então, essa palavra grega, ela não tá... Olha que interessante, gente. Ela não tem o sentido de dar.
ela tem o sentido de compartilhar. Então, o dom de contribuição, ele não está ligado a dar, ele está ligado a compartilhar, porque o dar seria você dar tudo, né? Então você pega tudo que você tem e você dá. Não é essa palavra. Essa palavra é você compartilhar o que você tem. Então não é simplesmente você pegar algo e entregar para alguém, mas é você saber que aquilo não é só seu, também é das pessoas que estão próximas, principalmente dos irmãos da fé. Outra coisa importante, o tamanho da contribuição não é medido em número, mas em proporção ao que se ganha e em alegria. Porque senão só os ricos teriam dom de contribuição. Não, eu só ganho um salário mínimo, eu não posso ter o dom de contribuição. Por quê? Porque Deus não vê quantidade. O dom de contribuição, ele é proporcional ao que você tem. Vocês já viram pessoas que têm pouco e compartilham? Então, quer dizer, não significa que você não tenha muito, que você não tenha esse dom. É proporcional ao que você tem. E a pessoa que tem, a alegria que ela tem em dar, não é porque ela dá muito, é porque ela pode compartilhar algo. Então, essa alegria é proporcional ao que ela pode fazer. Isso traz alegria da mesma forma. É igual aconteceu uma vez na minha igreja lá de Poços. Tinha um moço que estava orando para comprar um carro. Se eu não me engano, era como se fosse vamos dizer assim, sei lá, fala o nome de um carro chique aí. Sei lá, um Civic. Como se fosse um Civic. E ele estava orando, pedindo para Deus abençoar o negócio que ele queria comprar. E o outro estava pedindo um Fusca. E ele também estava orando para Deus abençoar. E foi tão engraçado, porque os dois foram agradecer no mesmo dia, um pelo Civic, o outro pelo Fusca. E os dois estavam alegres da mesma forma, porque Deus tinha abençoado com o propósito deles. Aí ele até brincou, né? Virou para o irmão e falou assim, se eu soubesse, tinha pedido um Civic também, já que Deus te deu. Mas assim, brincadeira, né? Mas por quê? Porque proporcionalmente a bênção era igual. É isso que a gente tem que entender. Né? Eles estavam agradecidos da mesma forma. Então, o que contribui é a mesma coisa. Por mais que ele não possa contribuir igual, de repente, um outro irmão, ele está feliz da mesma forma, porque ele está contribuindo algo que é dele. E Deus está abençoando. Certo? Então, não é porque você não tenha muito que você não pode ter esse dom. E é algo sobrenatural. Não adianta você falar que é racional, porque não é. É racional a gente pegar uma coisa nossa e dar para o outro? Não é. Pelo contrário, é totalmente carnal, né? A carne faz o contrário, fala, isso aqui é meu. Já viu criança, quando vai emprestar uma coisa, ela fala assim, eu tô te emprestando, mas é meu. É assim que a criança faz. Então, é algo sobrenatural, porque aquilo não faz falta. A pessoa não tem um peso de falar, eu tô te dando, mas eu vou sentir falta. Ela não sente falta daquilo. Gente, é algo sobrenatural e é maravilhoso. Porque é algo desprendido. Né? A pessoa fala, tô te dando com alegria. Eu gosto, o meu prazer é ver que você está, que eu estou tirando algo, vamos dizer assim, compartilhando algo meu com você. E a alegria não é, se ele tivesse que reter aquilo para ele não seria tão feliz quanto doar para outra pessoa. A alegria dele está baseada nisso. Outra coisa muito importante. Dom de contribuição não tem nada a ver com o dízimo. Por quê? Porque o dízimo é uma ordenança. Então você fala assim, poxa, eu não dou meu dízimo porque eu não tenho dom de contribuição, meu dom é de misericórdia. Tá certo isso? Gente, eu vou abrir um parênteses para a gente falar um pouquinho sobre dízimo. Por que a gente vai falar sobre isso? Porque ainda tem crente velho de igreja que não dá o dízimo. Eu não entendo por quê. Eu gostaria muito de ter uma justificativa. Eu não entendo por que uma pessoa não é dizimista. Dízimo é uma ordenança. Aliás, vamos lá. Para que a gente dá o dízimo? Para manutenção da obra. Por obediência. Obediência. Então Deus precisa de dinheiro? Por mais que seja, como a Rê falou, para a gente manter a obra de Deus, sim, certo? Mas se Deus quisesse fazer a obra do nada, sem R$1, ele faria. Acontece o seguinte, o homem tem uma ligação muito forte com o dinheiro. Tanto é que a gente pode ver várias passagens bíblicas falando dos ricos, né? Não é que você é rico e não vai para o céu, mas é que o rico, é muito difícil uma pessoa rica não ter esse apego e ser desprendido ao dinheiro. Então, o que acontece? Deus quer a nossa fidelidade. Na verdade, Ele quer mais trabalhar em você, então Ele quer trabalhar isso com você, mais do que Ele precisa daquilo, porque Ele não precisa. E quando a gente dá nosso dízimo para Ele, a gente está falando o seguinte, isso não é dono de mim, não é disso que eu preciso para viver, porque o Senhor me sustenta.
Dízimo é igual a fidelidade. É isso que Deus quer da gente. Deus não precisa do seu dinheiro. Ele quer a sua fidelidade. E se você for fiel, a Bíblia fala, acho que eu até coloquei aqui, em Malaquias 3:10, que a gente já conhece de cor. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Foi o que a Rev disse. E provai-me nisto. O que quer dizer isso? Faz para você ver. Deus precisava fazer isso, gente? Deus precisava provar alguma coisa para a gente? Isso é algo que ele sabe da nossa dificuldade. Ele não precisava, mas ele fala. Prova, faz uma prova, me testa. E aí você vai ver. Uma vez uma tia minha falou assim para mim, o meu pai falava muito sobre dízimo com ela. Ela falou assim, olha, eu vou dar o dízimo na católica. Eu vou dar o dízimo, só que eu quero formar meu filho, eu quero fazer, tinha umas 3 coisas lá que ela queria fazer. Eu vou colocar isso para Deus. Ele falou, pode colocar. Pode colocar que Deus vai abençoar. E realmente, né, tudo que ela propôs, Deus fez. Então, gente, eu não entendo por que o crente não é dizimista. Porque, primeiro, é uma ordem. Segundo, é uma promessa que se cumpre. É uma promessa que se cumpre. É maravilhoso ver o que Deus faz através da nossa fidelidade. A Bíblia fala que a gente é fiel num pouquinho e Deus é fiel no muito. Então, é aquilo que você recebe. A primeira coisa que você faz é tirar o dízimo, porque são as primícias daquilo que você é grato a Deus por que Deus está te dando. É claro que quem tem o dom de contribuição, ele vai além, né? Por isso que eu coloquei, não é dízimo. Por que não é dízimo? Porque dízimo é algo que todos os crentes têm que fazer. Primeiro, para obedecer, e segundo, para experimentar a fidelidade de Deus na vida dele. Agora, quem tem o dom de contribuição, ele vai além disso. Ele dá o dízimo, tá, gente? Ele vai dar o dízimo porque é uma ordem, mas ele vai além. Aí é que a gente tem a grande diferença entre dízimo e oferta, né? Porque tem gente que fala assim, eu já dei o dízimo, não preciso dar oferta. Uma coisa é dízimo, outra coisa é oferta. Oferta é aquilo que você dá de coração. O dízimo é aquele, vamos dizer assim, entre aspas, é obrigação, mas a gente dá com alegria, né? Porque a gente está devolvendo para Deus uma parte que é dele. Então, se você não é dizimista, repense isso. Tá? O dízimo, ele abençoa a nossa vida de uma forma sobrenatural. E aqueles que provam, experimentam, né? E é uma das poucas coisas que Deus fala na Bíblia. Prova se eu não vou abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênção sobre bênção. Esse versículo é maravilhoso. Então, faz a prova esse mês. Fala, não, esse mês eu estou com medo de não dar, mas a primeira coisa que eu vou fazer é dar o dízimo e aí você vai ver o resultado. Então, eu desafio. Se você não é dizimista, eu te desafio a você fazer uma experiência com Deus. Porque é Ele quem fala e Ele não falha. Amém? Então, não vamos ter esse medo de falar sobre isso. Vamos ser fiéis, né? Porque a gente tem a nossa orientação está na Bíblia. Não vamos confiar no que outras pessoas estão dizendo, porque isso realmente acontece, né? Outras igrejas, às vezes, outras comunidades, vamos dizer assim, às vezes falam coisas que não convém. Olhe na Bíblia, segue o que está na Bíblia que não vai falhar. Bom, as pessoas do dom de contribuição, elas são espontâneas. Então, elas não vão ser cobradas por aquilo, elas vão dar espontaneamente, certo? Não é preciso pedir para que ajude. Você pode me ajudar? Às vezes, ela já identifica o problema e ela já vai procurar uma solução financeira para aquilo. Então, ela já tem essa sensibilidade aos problemas. Ela dá porque gosta. Ela não dá porque é constrangida. Ela não fica constrangida, ela gosta de dar. Olha como é que funciona, que interessante, o processo de dom de contribuição. Primeiro, Deus, por sua graça, dá meios concretos de contribuir. Então, claro, Deus vai dar recurso para aquela pessoa e ela vai ficar feliz com esse recurso, porque vai ser algo para suprir a necessidade dela e para também suprir a necessidade das pessoas. Em seguida, Deus dá o desejo de contribuir. Isso já é graça de Deus. Aí o dom já se manifesta. Então, olha que legal, o dom não se manifesta na necessidade. O dom se manifesta no momento que ela recebe o recurso. Está vendo a grande diferença? Porque o dom de misericórdia, ele se manifesta no momento, né? Você fala assim, nossa, tal fulano tá precisando de dinheiro. Então, ele vai lá, vai ajudar, vai conversar. Então, esse é o dom de misericórdia. Ele está, vamos dizer assim, que ele está atendendo uma situação. Quem tem um dom de contribuição, na hora que ele recebe o recurso, ele já tem vontade de compartilhar. Então, é algo que já se manifesta ali.
E esse desejo se transforma em ação. Então ele não fica só na vontade, né? Ele vai começar a procurar. Onde que eu posso contribuir? O que eu posso compartilhar? Essa ação vai identificar uma necessidade, porque ele vai achar, certo? Ele vai achar um lugar que ele vai poder contribuir. E aí então ele vai ofertar. E isso vai gerar graça a quem recebeu. Isso vai gerar bênção a quem recebeu. Tanto para a pessoa que recebeu, quanto aquele que está exercendo esse dom. Porque a pessoa que exerce o dom, ela também é abençoada. E aí, isso vai transformar, então, em algo que vai começar o ciclo novamente. Tá vendo? É um ciclo, né? Então, a pessoa recebe recurso, ela vai, compartilha, aquilo abençoa a vida da pessoa, e aí volta ao início. Então, isso é algo que acontece sempre na pessoa que tem esse dom de contribuição. Interessante, né? Esse processo. Alguns itens são indispensáveis. Alegria, generosidade, voluntariedade, boa vontade. Né? Só alega em contribuir quem entende que é algo que ela não merece. É um favor imerecido. Outra coisa importante, que a gente falou já, né? O dom de contribuição não está relacionado a posses materiais. Mas a pessoa parece que ela meio que fabrica ideias, recursos. Ela descobre. Se ela não tem, ela descobre alguém que tem. Se ela não pode, ela vai dar um jeito de fazer alguma coisa para poder conseguir aquele dinheiro. Então, não é só a pessoa, às vezes, ter o recurso, é ela conseguir recurso. Ela é criativa. Então, ela sempre está pensando em algo que vai... É tipo um empreendedor, né? A gente fala que quem tem contribuição também tem um dom de empreendedorismo. Porque ele está procurando meios de conseguir recurso. Mesmo que ele não tenha, ele consegue ser criativo para conseguir recursos. E ajudar as pessoas com esses recursos, claro. E aí, só para abrir um parênteses aqui, gente, eu falo que é um dom sobrenatural porque, olha só, a gente estava falando sobre o apego do homem ao dinheiro. O que os políticos estão fazendo hoje? Eles pegam muito dinheiro. Às vezes a gente vê lá, sei lá, 30 milhões. Aí esses dias minha mãe falou assim, gente, 2 milhões já não estava bom? Já dava uma pessoa, né, ficar um bom tempo aí... 30 milhões, 500 milhões, é muito dinheiro. E parece que aquilo não sacia. A pessoa sempre está querendo mais. Isso é um pecado tão assim, que prende, que são cadeias que prendem as pessoas, a ponto da pessoa perder o bom senso. E outra, a pessoa está tirando de alguém que não tem, para acrescentar o que ela já tem. Então, quer dizer, isso é uma coisa que as pessoas hoje... tem muita dificuldade de lidar. Porque a pessoa que tem o dom... Porque, pensa bem, a pessoa que tem o dom de contribuição, ela não vai dar o que sobra. Então você pensa assim, poxa, sobrou R$100, vou dar de oferta na igreja. Pode acontecer, a gente faz isso. Só que quem tem esse dom, ele não vai esperar esse momento, entende? Ele já vai, a partir do momento que ele tem, ele já vai procurar uma maneira de compartilhar. Então, por que eu falo que é um dom sobrenatural? Porque existe um peso muito forte desse pecado na vida do homem. E a gente vê pessoas que têm mansões, têm, sei lá, um monte de bens, e a pessoa ainda está lá roubando, né? Não tem um limite. Não tem uma hora que ela fala, pô, já chega, né? Agora eu já estou bem, já tenho uma casa, já tenho um carro. Isso não existe. A pessoa tem muito e ela quer sempre mais. E ela não, vamos dizer assim, tem essa visão de compartilhar. Ela sempre quer mais para ele, né? Uma coisa, parece uma luta, né? Uma guerra. Quem tem mais? Então, por isso que a gente fala que é algo que realmente é um dom de Deus, que a pessoa tem essa alegria de estar compartilhando. Outra coisa importante desse dom, ele tem fins, meios e motivos. Não é simplesmente, poxa, o Silvio Santos tem o dom de contribuição. Vocês já viram? Que legal, ele sai, uhul, quem quer dinheiro? Não é simplesmente sair distribuindo dinheiro. É você ter um motivo para aquilo, uma razão para aquilo e um objetivo certo para aquilo. Então não é você sair dando dinheiro para todo mundo, que isso é o dom de contribuição. Você tem sabedoria para você contribuir. Então, além de você querer contribuir, você está atento. Aonde que eu posso fazer de forma que isso seja utilizado da melhor maneira. Certo? Silvio Santos não tem dom de contribuição. É você ter o motivo certo, o objetivo certo, o fim certo, a razão certa, e aí você consegue ser bênção. Tudo bem, gente? Senão, né, já vira festa. Não que a gente vai fazer isso, mas é só para a gente ter esse discernimento. Outra coisa interessante. Esse dom, ele tem uma visão bíblica de mordomia. Já ouviram falar desse termo na Bíblia, mordomo? O que é? Quem consegue definir?
Aquele que serve. Aquele que serve. O mordomo, né? Pode ver os mordomos nas nossas casas, o que eles fazem? Não servem? O que mais? O que o mordomo faz? Cuida das coisas de Deus. Aliás, cuida das coisas das pessoas, né? Quando ele é mordomo de alguém, ele está cuidando. Administra. Exatamente, administra os bens. Então, gente, olha, quem tem o dom de contribuição, ele se vê como um mordomo. Ele não é dono. Porque olha que legal, o mordomo, ele não é dono dos bens, mas ele administra tudo. Lembra de José com Potifar? Quando Potifar descobriu que o José tinha algo diferente, poxa, tudo que ele faz prospera. O que Potifar fez? Pegou tudo que ele tinha e falou, José, tudo que eu tenho você vai administrar. O José era o dono? Não era, mas era o administrador. Ele que cuidava de tudo. Então, quem tem o dom de contribuição, ele fala o seguinte, não é meu. Eu estou administrando e eu quero fazer isso da melhor forma. Eu estou cuidando, é algo que não me pertence, mas ao mesmo tempo é minha responsabilidade dar um fim produtivo e útil para esse dinheiro. Então ele tem bem essa questão do mordomo na Bíblia. Apesar, né, gente, que essa questão de mordomos, todos nós somos. É que quem tem o dom de contribuição é mais acentuado. A pessoa se sente mais responsável ainda. Mas lembrando que todos nós somos mordomos, porque, na verdade, tudo pertence a Deus e a gente está administrando nossos filhos, nossa família, nossa casa. É que na questão financeira isso é mais acentuado para quem tem esse dom. Ele se sente responsável. Por isso que o dom ele tem um fim específico, porque se ele fizer alguma coisa que não seja para abençoar, ele vai se sentir culpado. Porque quem tem o dom de contribuição, ele se sente responsável por aquilo que ele administra, como o mordomo seria. Pensa bem na hora que Potifar falou para José assim, a responsabilidade é sua, não pesa? Se a empresa que você trabalha chega assim, ó, seu dinheiro está aqui, o dinheiro da empresa está aqui, é você que vai administrar. A gente não se sente responsável? É nesse sentido. Então, olha só, a pessoa que está no espírito, outra coisa importante, quem tem esse dom está no espírito, não está na carne. Então a gente já falou, é algo sobrenatural de Deus. Então ele é um bom mordomo, é criativo quando surge uma necessidade, descobre uma forma de responder. Muito interessante, eu vou falar abertamente, tá? Porque a gente é humano e a gente geralmente tem os mesmos desejos. Quando a gente recebe um dinheirinho a mais, a gente já pensa em algo que a gente pode fazer com aquele dinheiro. Então, por exemplo, a gente às vezes já tem casa, já tem comida, a gente não está passando necessidade nenhuma. Só que aí entra lá R$1.000, eu falo assim, nossa, vou viajar. Então a gente já tem algo, Nunca a gente vai falar assim, poxa, o que eu vou fazer com R$1.000? Tem nada para fazer, acho que eu vou ajudar uma pessoa. Já viu alguém fazer isso? É muito difícil, né? Então a gente sempre está dando direção para o que a gente recebe. Mas é só para a gente pensar sobre isso, que é diferente da gente, quem tem o dom. Eu falo porque eu provavelmente não tenho também não. Eu gosto de ajudar, mas eu não sei se eu tenho essa visão de quem tem realmente o dom, que fala, poxa, eu vou ficar com o básico e o resto eu vou ajudar aí, vou identificar, vou procurar alguém que está precisando, que isso que é o dom de contribuição. Não é porque você viu uma coisa e você quis ajudar, é porque você vai procurar algo para ajudar. Olha que frase linda! Gente, eu fiquei arrepiada quando eu li isso. Aos que contribuem perguntando, quanto devo dar? Enquanto outros perguntam, quanto preciso para me sustentar? Arrepia, não arrepia? Então, quem tem esse dom, ele vai falar, quanto que eu preciso para mim? Porque o resto não é meu. Na igreja primitiva, quando as pessoas falavam sobre contribuição, era um dom espiritual, tanto quanto ensinar, tanto quanto exortar. Tanto é que está lá na lista de dons, certo? Então, era algo sobrenatural realmente, espiritual. As pessoas elas tinham essa visão de que a pessoa que fazia isso vinha de Deus, não era uma coisa comum. Os perigos, então, do dom de contribuição, né? Todos os dons têm os perigos para a gente ficar atento e tentar moldar esse dom da melhor forma possível. Primeiro perigo, poder sentir-se superior aos demais, medindo-se pela quantidade das contribuições. Poxa, eu contribuí muito mais que você, então quer dizer que eu tenho um lugar no céu melhor, né? Deus me livre, misericórdia. Então, às vezes pode acontecer do orgulho tomar um pouco conta daquela pessoa pela liberalidade dela. Segundo perigo, poder correr o risco de ajudar pessoas que estão colhendo frutos de uma administração financeira inadequada
e que se não passarem pelas consequências dos seus atos, jamais aprenderão a administrar seus recursos. Então é aquela pessoa que todo mês ela está precisando de dinheiro porque ela não deu conta, o salário não deu conta, e você está ajudando todo mês. Ela vai aprender alguma coisa? Então a gente tem que chegar num ponto de ter sabedoria e discernimento de falar que tem alguma coisa errada com você. E às vezes a pessoa tem vontade de dar, mas ela precisa ensinar. Aí ela chama alguém que tem um dom de ensino e fala aqui, ó, meu dom aqui, eu já fiz minha parte, agora vem fazer essa parte porque ela está precisando aprender. Outra questão muito importante, eu coloquei até de vermelho. Não é sensato negligenciar obrigações financeiras pelo simples fato de querer dar. Ô, pastor, nossa, eu trazei meu aluguel hoje porque eu tenho dom de contribuição e eu quis ajudar tanta gente. Aí eu peguei, deixei minhas contas de lado e fui ajudar. Tá certo? Pelo contrário, você está dando muito mau testemunho. Então não é justificativa deixar as suas obrigações financeiras pelo desejo de você dar. Porque a pessoa tem o desejo de dar mesmo. Só que ela também tem que cumprir com as suas obrigações. Ok? Então uma coisa não pode atrapalhar a outra. Eu gostaria então, nesse momento, eu sempre trago exemplos bíblicos, certo? E hoje quem vai me trazer são vocês. Então eu queria que vocês montassem aí 5, 6 grupos mais ou menos e procurassem um exemplo bíblico para quem tem o dom de contribuição. E aí vocês, daqui a pouquinho, eu vou ouvi-los para ver quem que vocês descobriram aí na Bíblia. Além de achar a pessoa, vocês vão justificar por que ela tem esse dom, tá? Grupo 1, quer vir falar? Então, vamos lá, quem vai falar do grupo 1? Estelinha. Nós achamos em Lucas 21, do 1 ao 4, e Atos, capítulo 4, de 36 ao 37. O Lucas fala sobre a viúva que depositou as moedas, né? Jesus viu, e Atos sobre José. A viúva pobre, foi a primeira pessoa que eu lembrei. Mas é a primeira pessoa que a gente lembra, né? Que deu tudo que tinha, e aí realmente foi algo muito que assustou as pessoas, porque ela era pobre e deu tudo que ela tinha. Mas é um ótimo exemplo. Aqui tem Atos. E era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma. O que possua era sua própria, mas todas as coisas eram comuns. Foi Atos do Pentecoste, né? Então a ação de Deus foi tão presente ali que houve um desprendimento dos bens. E eles começaram a compartilhar. Ok, realmente, ali foi uma ação espiritual, né? Amém? Da viúva também, você tinha falado, né? Grupo daqui de trás? É Paulo, né? Paulo, muitas das vezes, as igrejas queriam pagar ele, mas ele não queria receber, né? No caso de Paulo, gente, olha que interessante. No caso do Paulo é o seguinte. Ele, além de ele ser um discípulo, ele trabalhava. Então, quer dizer, na verdade, ele não queria receber porque ele nunca quis ser um peso para a igreja. Então, ele fala o seguinte, eu nunca fui peso para vocês. Então, por quê? Porque eu trabalho, ele era fazedor de tendas, né? Então, eu trabalho para eu poder me sustentar e não pesar as igrejas. Na verdade, não chega a ser um dom de contribuição, porque, na verdade, ele deixava de receber porque ele queria poupar a igreja, certo? Então, ele mesmo se sustentava. O que a gente vê muitos pastores, às vezes, que trabalham fora, para não sobrecarregar a igreja com o sustento, né, que é o caso do Paulo. Aí não entraria no dom, mas não seria uma forma de ajudar a obra também. Aí atrás também, alguma coisa? Oi? Eu queria dar um exemplo. Eu queria dar um exemplo aqui, não só de uma pessoa específica, mas Paulo falando sobre a igreja de Macedônia, né? Que a igreja de Macedônia, que ele fala que, ele está falando para a igreja de Coríntios, né, que meio grande tribulação lá, né, passando necessidade, a igreja se mobilizou, né, e contribuiu generosamente, né? Então teve essa contribuição não só de uma pessoa, mas toda a igreja ajudando, né, e ele exaltando a igreja de Corinto com isso, falando da igreja, né? Ótimo exemplo. A gente tem muitos exemplos na Bíblia de várias igrejas que se mobilizavam. Acho que a igreja de Filipos também fazia isso. Então, a gente tem vários exemplos de igrejas que se mobilizavam generosamente para poder assistir às necessidades da obra. Interessante. O exemplo que nós achamos foi José do Egito, né? Em Gênesis
42, 25. Quando, além dele dar o suprimento para os irmãos, ele devolveu toda a prata que eles tinham pago. Ou seja, ele abriu mão do recebimento daquele trigo em prol da família, né? Amém. Ótimo exemplo também, José. Mais algum aqui? Na passagem de Atos 11, do versículo 27 ao 30, fala dos apóstolos, né, que se compadeceram, né, do povo, que Ágabo, ele tinha previsto que viria grande fome, né, na região, e os apóstolos eles se reuniram e os bens que eles tinham eles venderam para poder ajudar, né, o povo nessa tribulação que eles iriam passar. Interessante esse exemplo, gente, porque olha só, as pessoas começaram a vender seus bens para ajudar. Provavelmente, alguém que tinha esse dom, ele estava, nossa, gente, olha que legal, eu tenho tanta coisa para vender, olha, vou conseguir bastante coisa. E provavelmente outras pessoas falaram assim, esse não, esse aqui tudo bem, esse aqui eu posso vender. Então é essa a grande diferença. Por mais que a gente tinha grandes grupos ajudando, tem aqueles que são mais desprendidos do que outros. Mas não deixa de ser um ato de generosidade. Amém? O grupo aqui da frente. Aqui nós vemos em João 6, no versículo 8, sobre a multiplicação dos pães, onde tinha um rapaz que ele tinha 5 pães e 2 peixes. É a única coisa que ele tinha ali que ele resolveu compartilhar para abençoar o povo ali naquele momento. Muito legal esse exemplo, né? Realmente, tudo que ele tinha, ele deu e Deus abençoou através disso. Tem um versículo também que eu queria ler com vocês, Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, no versículo 1 e 2. Lucas 8, 1 e 2. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Então, olha que legal. Não foi algo que foi cobrado dessas mulheres, mas pela gratidão delas serem libertas, elas iam sustentando os discípulos aonde eles passavam. Então, a gente pode ver aí vários exemplos na Bíblia de pessoas que eram desprendidas e conseguiam ter essa disposição de dar os seus bens ou os seus recursos para ajudar as pessoas. Gente, não fiquem com medo de falar que vocês têm um dom de contribuição. Até porque quem tem não fala. Por quê? Mas eu vou falar que eu tenho dom de contribuição, o pessoal vai, peraí, você fica feliz em dar suas coisas? Eu vou lá na sua casa fazer uma limpa. Então, na verdade, quem tem o dom de contribuição, ele é muito discreto. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela gosta muito de dar, só que ela gosta de falar. Então, eu já não acho que é o dom de contribuição. Porque a pessoa, ela fala, tal irmão está precisando, vai lá e dá. E ela fala, olha, eu dei tal coisa para tal fulano, eu dei isso aqui para a igreja, eu dei... Então, assim, porque quem tem o dom de contribuição, a alegria dele já está na atitude de dar. E, às vezes, tem pessoas que elas ficam felizes na recompensa que ela recebe. E quando ela fala que ela dá muita coisa, ela já está recebendo a recompensa. É assim que a Bíblia fala, né? Então... Quem tem esse dom, ele não fala, ele está contribuindo, ele está ajudando, mas ele não está expondo tudo isso que ele faz, porque a alegria dele não está nisso. A alegria dele está realmente simplesmente na atitude de dar. Então, se você tem esse dom, se você está descobrindo que tem esse dom, não tenha medo. Pode ser discreto, pode fazer da sua forma, né? Fazer de uma forma mais, menos, vamos colocar assim, aparente. Porque Deus está vendo e Deus está abençoando. Tá? Então, é algo pessoal, mas não vou fazer essa pergunta de novo, quem tem esse dom, porque eu acho que não seria sábio da minha parte. Mas se você tem, trabalhe isso no seu coração, né, para que Deus possa estar desenvolvendo esse dom. E para a gente encerrar, eu deixei esse slide aqui para a gente encerrar, eu vou ler com vocês, que eu achei muito legal. Nem todos têm o dom da palavra, mas a Bíblia exorta a todos a falarem de Jesus. Nem todos têm o dom de misericórdia,
No entanto, a Bíblia exorta a que façamos o bem em todo o tempo. Assim também é o dom de contribuição. Nem todos têm, mas a Bíblia exorta a todos os servos de Deus a que sejam bons administradores das suas finanças, sabendo quanto ganha, quanto e como gasta, e sempre que necessário providenciar recursos com alegria. E não se deve perder de vista que dar dinheiro é um modo de participar espiritualmente do corpo de Cristo. Por isso, contribuir não é aplicar. Aplicar é algo que você dá esperando receber. Contribuir, não. Já é algo espiritual. Então, por mais que você não tenha o dom de contribuição, por mais que você não tenha o dom de misericórdia, nem o dom de ensino, a gente tem esse dever como cristão, né? E Deus capacita muitas vezes a gente a fazer isso. Lembrando que a igreja primitiva, eu não posso falar que todos ali no Pentecoste tiveram o dom de contribuição. Só que o Espírito Santo agiu de uma forma tão sobrenatural que eles se dispuseram a compartilhar o que tinham. Então é isso que a gente tem que ter em mente também. Apesar de nós não termos esse dom, nós somos chamados a ajudar o corpo de Cristo com os nossos recursos que nós temos. Ok? Senão a gente fica muito preso, né? Não tem esse dom, não vou fazer. Então não é isso. Como cristãos, nós já temos que ter um comportamento de forma que agrade o coração de Deus. Vamos orar? Pai, queremos te agradecer, Senhor Deus, por esse banquete, né, que o Senhor nos deu essa manhã, para que possamos, Senhor Deus, cada vez mais crescer em sabedoria, Senhor Deus. Crescer, Senhor Deus, em generosidade, Pai. Crescer, Senhor Deus, em fé e na busca, Senhor Deus, de sermos, Senhor Deus, perfeitos na Tua presença, Pai. Louvamos, Senhor Deus, pela vida da Juliana, que nos presenteou, Senhor Deus, com todas as palavras que ela trouxe hoje para nós, que possamos sair daqui mais cheios de Ti, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém.